uma pessoa, pode ser uma mulher também, que pode ser uma profetisa, que Deus usa para mandar mensagem para a igreja, para as pessoas. Então nós vamos falar sobre o profeta Jonas. Jonas, nós temos aqui o Jonas. Ele era um profeta do Senhor. Ele entregava recado de Deus para as pessoas. Deus falava com ele, aí ele falava com as pessoas o que Deus falou, o que Deus mandou falar. E aí havia uma cidade que tinha um rei, né? Esse rei, ele não se importava muito com aquela cidade, gente. Ele não se importava. E eles faziam tudo errado naquela cidade. E aí as pessoas andavam, brigavam, as pessoas namoravam demais, as pessoas faziam festa demais, nem ligavam para Deus, nem ligavam. E o rei também não ligava. Deixava aquela cidade lá e eram pessoas más daquela cidade. Eram pessoas ruins que iam matar as pessoas. E eles colocavam até a cabeça das pessoas penduradas assim, ó. E tão maus que eles eram. E o rei que mandava fazer isso, eles eram muito bons. E aí o que aconteceu? Um dia, Deus, lá do céu, falou com o profeta Jonas. E falou assim para o Jonas: Jonas, Deus falou, filho de Amitai, o pai de Jonas era o Amitai, filho de Amitai, vai até Nínive. A Nínive era a cidade que era má, sabe, que todos faziam coisas erradas e Deus estava muito triste com eles. Vai até Nínive e fala para aquele povo, para aquela cidade, que a malícia e a maldade deles chegou até os meus olhos, até os meus ouvidos. Então, se eles não se endireitar, dali 40 dias, eles vão sofrer as consequências. Deus ia destruir a cidade. Mandou Jonas avisar eles que era para eles ir lá, dar uma chance ainda, porque se Deus não quisesse, ele nem avisava, não é verdade? Se Deus quisesse acabar com aquele povo, ele acabava assim, ó, um soco, e acabar com toda aquela cidade. Mas Deus deu uma chance para eles e mandou o profeta Jonas avisar que se eles não se endireitassem, se eles não parassem de desobedecer a Deus, eles iam morrer, todo mundo. E Jonas escutou aquilo e falou assim, fez assim com os olhos, pensou na cabeça dele assim, ó, vou me esconder, eu não vou lá nada. Ele não falou nada para ninguém, mas ele pensou, vou me esconder de Deus, eu não vou lá naquela cidade, porque lá o povo são mau, e eles só fazem maldade, e Deus quer dar chance para eles ainda, eu não vou. Aí Jonas pegou, gente, e foi, avistou um barco, beira-mar, e tinham vários barcos, na verdade. Eu fiz um barco para vocês, mas lá era um porto. O que é um porto? Um porto tem muitos barcos que viajam, pescadores e aqueles navios que vão viajar. E aí ele chegou lá e ele olhou e daí escolheu, vou comprar uma passagem para esse navio que está viajando para Tarso. Era outra cidade. Jonas estava começando a fugir de Deus. Ele achou que Deus não estava vendo o que ele estava fazendo. Ele achou. E aí, gente, ele chegou lá, olhou, tal, e se mandou para dentro do barco, gente. Foi para dentro do barco, comprou a passagem dele, foi para dentro do barco. E ele chegou lá no barco e foi lá para o porão do navio. Enquanto todo mundo estava ali, o barco tinha cargas e tudo, né?
começou a navegar, o barco começou a navegar sobre as ondas do mar, né? Navegando, 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 navegando. E Jonas dormindo lá no porão, pensando que Deus não estava vendo aquilo. E aí, de repente, Deus mandou uma tempestade. Começou uma tempestade muito grande, crianças, muito grande. Então, Jonas lá dormindão, não viu nada, e daí o povo começou a ficar preocupado, e começou aquela tempestade muito grande. Começou a quase querer partir no meio, e o povo todo caindo e preocupado com aquela tempestade muito grande. E aí o povo começou a ficar desesperado, o capitão ficou desesperado. Então, meu Deus do céu, o que é isso que está acontecendo? O que está acontecendo aí? Né? Com todo esse temporal, o que está vendo? O que está vendo, gente? E aí eles começaram a jogar as coisas que eles estavam transportando, jogavam tudo para fora, para ver se o barco não ia se acidentar, né? Gente, presta atenção aqui na aula. E começaram a jogar. Aí, falaram, capitão, tem um homem lá embaixo dormindo e nós vamos afundar nesse barco nós vamos morrer aqui agora. Vamos lá chamar aquele homem. Aí ele desceu lá embaixo. Chegando lá embaixo, gente. Chegando lá embaixo, o que Jonas estava fazendo? Ele estava dormindo como se nada tivesse acontecendo. E aí o capitão desceu lá embaixo e foi conversar com ele. E começou a ficar preocupado, falou assim: ô rapaz, nós clamemos pelos nossos deuses. Eles clamavam pelos deuses deles, mas os deuses deles não eram dono do céu e da terra. E eles começaram a pensar: nós vamos afundar, nós vamos morrer, e agora? Vamos lá chamar aquele homem. Chegaram e foram conversar com aquele homem que estava deitado lá. Falou: homem, você não está vendo que nós estamos afundando? Nós estamos com o barco aqui quase afundando, e vocês estão lá? Você está dormindo aí? Aí Jonas acordou assustado, e ele pegou e falou assim: viu? Quem é você? Da onde que vocês vieram? Você veio? Da onde que você veio? Que terra você é? E começaram a desconfiar que ele tinha alguma coisa errada. Por que eles estavam passando por toda aquela tempestade? E aí, gente, o que aconteceu? Jonas falou assim: ai, com medo daí, né? Pensando: meu Deus, eu também vou morrer agora com eles, né? Aí Jonas falou assim: eu sou servo de Deus, e eu sou de Israel, né? E eu sou servo de Deus, sou um profeta, e eu estava me escondendo de Deus, porque Ele mandou fazer uma missão e eu não quis ir fazer. Então, essa tempestade que está acontecendo, eu sirvo ao Deus que fez o céu, que fez os mares, que fez as águas, que fez tudo que tem nessa terra, foi Deus que fez. E é por causa de mim que está acontecendo isso com o mar, e vocês vão morrer por causa disso. Vocês só não vão morrer se vocês me pegarem e jogarem para o mar. Aí vocês não morrem. O que aconteceu, gente? Os homens, mesmo assim, eles estavam um pouco preocupados, sabe, de fazer isso, continuaram clamando pelos deuses deles.
E ele foi para o fundo do mar, olha, ali, né? E ele foi na profundeza do mar, lá no fundão, gente. Os cabelos dele ficou tudo para cima, porque ele ficou lá, ó, quase se afogando, tudo. E as algas, quem sabe que é das algas? Enrolou tudo no cabelo dele. E daí, menina, de repente, Deus fez uma coisa. Deus fez uma coisa, gente. O que aconteceu? Deus pegou e ordenou que um grande peixão fosse lá e engoliu Jonas e ele foi parar lá dentro da barriga do peixe. Ele foi lá dentro da barriga do peixe. E aí, imagine, gente, como é que era a barriga do peixe lá dentro? Era um fedor, né? Era um fedor, tinha peixinho morto, porque ele comeu muito peixinho, comeu caranguejinho, comeu tudo quanto era bicho. E tinha lá dentro, Jonas foi parar lá no meio de toda essa sujeirada. E, gente, o que aconteceu com Jonas? Jonas ficou lá na barriga do peixe. E de repente, Jonas pegou e começou a orar lá dentro da barriga do peixe. Ele começou a orar e ele se arrependeu de tudo que ele fez errado. Ele falou: Deus, daqui das profundezas, meu Deus, né? O Senhor permitiu que eu caísse aqui nessa profundeza do mar, tudo porque eu desobedeci ao Senhor. Eu não obedeci o que o Senhor mandou eu fazer. Me perdoa, Deus, me perdoa. Jonas começou a sofrer o pecado que ele tinha cometido. E ele viu o quanto que ele tinha se batido, porque ele passou tudo pela barriga, pela garganta do grande peixe, né? Eu imagino que seja uma baleia, porque eu só conheço um peixão maior que tem, é uma baleia. Então eu imagino que seja, mas a Bíblia fala que é um grande peixe. Ele passou pela boca dele e ele não mordeu, ele engoliu ele inteiro. Aí foi para lá e ele, arrependido, falava com Deus. Falava: Deus, me ajude, que eu vou obedecer ao Senhor e vou lá fazer o que o Senhor mandou eu fazer. Aí, sabe o que Deus fez? Deus pegou e ordenou o peixe. Aí lá na praia, e o peixe foi nadandinho, lá na praia e vomitou Jonas na praia. Vocês já imaginaram? No meio de tantos vômitos, ele saiu da boca do peixe na praia. Pensa, gente. E aí, chegando lá naquela praia, né? Jonas agradecido a Deus, porque Deus fez isso, ainda teve misericórdia dele, mesmo que ele desobedeceu, mas ele se arrependeu. Mesmo que ele fez todas aquelas pessoas do barco lá passar por isso, eles não precisavam passar por isso, por essa tempestade, mas a culpa era de quem? Jonas. Era culpa do Jonas, que ele entrou no barco e os coitados passaram por tudo isso, gente. Lá no livro de Jonas, no Velho Testamento, está escrito tudo isso na palavra de Deus, na Bíblia. Se você quiser chegar em casa e falar assim: papai, mamãe, lê comigo o livro de Jonas, que lá está toda a história para você contar para o papai e para a mamãe. E aí, o que aconteceu? Jonas pegou, saiu da barriga do peixe, com certeza tomou um banhão, né, para ficar bonito de novo. E daí já ficou bonitão de novo. E daí, né, falou: agora eu vou fazer a vontade de Deus, né, porque não deu certo esse negócio de desobedecer a Deus. Aí foi lá, chegou lá, falou pro rei:
rei andou vários dias falando para o povo se converter, porque Deus ia acabar com aquela cidade em 40 dias. Ah, gente, eu esqueci de contar uma coisa para vocês. Jonatas ficou 3 dias na barriga da baleia. 3 dias. Ele ficou dentro da barriga da baleia, para depois ela vomitar ele. Aí, quando ele chegou na cidade lá, ele começou a falar para o povo: pessoal, parem de pecar, façam coisa certa, porque Deus vai destruir essa cidade. Se convertam, não fiquem fazendo coisa errada, porque vocês estão desagradando a Deus. E Deus falou. Aí ele pegou, subiu num lugar bem alto e ficou lá, só para ver o que acontecia com a cidade, né? Para ver o que Deus fazia com a cidade. Ficou lá olhando. E aí, gente, o que o rei fez? O rei, quando soube disso, pegou, gente, roupas de saco. Eu não tinha saco em casa, mas eu trouxe aqui representando o saco. Quem sabe se o saco de batata é igual aquele saco de batata. E ele vestiu o saco de batata, né? O saco. E começaram a clamar a Deus. A cidade começou a clamar a Deus. E ele decretou lá, falou assim: olha, todo mundo em jejum. Quem sabe o que é jejum? Jejum é quando a gente fica sem comer para orar, tá? Ele decretou que todo mundo tinha que fazer jejum para clamar a Deus, para Deus não acabar com a cidade. Decretou, falou: a partir de agora todo mundo vai fazer jejum, vai orar, vai buscar a Deus, para que Deus não faça esse mal para nós. Então, agora, os homens, as mulheres, as crianças, os animais, todos tinham que fazer jejum. Todos tinham que fazer jejum. Não era só os grandes, as crianças também tinham que fazer jejum. E daí todo o povo se vestiu de saco e ficaram lá em jejum, orando para Deus, assim: ai Deus, não deixe nós parecer que nós vamos sofrer, Deus, nós vamos mudar, nós não vamos fazer coisa errada mais. Ai, Deus é tão maravilhoso, gente. Deus é tão bom, que Deus teve misericórdia daquele povo. Deus não destruiu o povo. Deus resolveu que ia deixar eles. Por quê? Porque eles se esforçaram, porque eles fizeram um sacrifício para Deus. Fizeram sacrifício e Deus não deixou com que eles morressem. Não deixou com que eles... não acabou com a cidade deles. Então aí, né? E Jonatas lá sondando lá de cima, assim, ó. O Jonatas estava querendo que acontecesse o pior para eles. Porque ele achou que o povo não ia obedecer a Deus. Ele achou que aquele povo era tão mau que não iam obedecer a Deus. Mas ele estava enganado. Deus conhecia aquele povo, que ele podia dar uma oportunidade para eles. Aí ele ficou lá em cima vendo e Deus não fez nada para o povo. E eles viveram felizes lá na cidade. Mas Jonas estava dormindo daí uma noite lá, quando Deus fez, nasceu um pé de uma árvore assim, para ele dormir na sombra, porque o sol estava muito quente. E Deus fez nascer uma árvore lá. E ele dormia no céu. E ele ficava na sombra o dia inteiro lá, na sombra, sondando lá, ver se Deus fez alguma coisa. Aí o que aconteceu? Deus não fez nada. Daí Deus mandou um bichinho ir lá comer aquela árvore. Comeu bem na raiz da árvore, o bichinhozinho. Comeu e a árvore secou. A árvore secou. Gente, Jonas ficou muito bravo. Jonas era meio mal-humorado, sabia? Muito mal-humorado, Jonas. Além de desobedecer a Deus, ele era meio mal-humorado. Daí ele disse: Senhor, me mate, Senhor, me mate. Primeiro ele estava dentro da barriga do peixe, ele não queria morrer, ele pediu para Deus que ele não queria morrer, né? Depois
essa arvorinha, não foi você que cultivou ela, não foi você que cuidou dela, fui eu que coloquei essa arvorezinha aí. E você está bravo porque uma arvorezinha que você nem plantou ela, você está bravo porque ela morreu? Como que eu, Deus, não vou ter misericórdia daquele povo de Nínive? Aí Jonas falou assim: eu sabia que o Senhor é um Deus misericordioso, eu sabia que o Senhor era um Deus bom e não ia fazer mal nada para aquele povo lá. Aquele povo é malvado e o Senhor não fez nada. Deus falou assim: se eu cultivo a arvorezinha, eu posso mandar o bichinho matar a arvorezinha, eu decido. Então eu não mandei matar aquele povo, eu não matei aquele povo, porque eles se fizeram o sacrifício e se arrependeram. Vocês entenderam, crianças? Sim. Como que Deus é bom? Quando a gente se arrepende dos pecados, Deus, Ele é bom. Ele só nos abençoa. Ele só nos cuida de nós, tem amor por nós. Mesmo às vezes nós somos desobedientes igual Jonas. Às vezes Deus manda nós fazer alguma coisa, manda nós obedecer o papai e a mamãe, obedecer o que aprende aqui na casa do Senhor, e nós começamos a ter desobediência. Aí Deus dá um aviso para nós, né? E precisava Jonas passar por tudo isso, gente? Precisava? Não precisava, né? Se ele tivesse obedecido a Deus e ido primeira vez lá para Jonas, lá para Nínive, ele não tinha passado pela tempestade, ele não tinha sido engolido pelo peixe, ele não tinha sido vomitado pelo peixe, ficado tudo fedidinho, tudo descabeladinho, cheio de peixe, fizeram grudado na cabeça dele. Ele sofreu ou não sofreu? Sofreu. Por causa do quê? Desobedeceu a Deus. Então, muitas vezes, nós sofremos porque nós desobedecemos a Deus, gente. Nós precisamos obedecer. Quando às vezes o papai fala: não vai fazer isso, você vai lá e faz. Às vezes rola uma chinelada, não rola? Não. Um zoreu. Não. Ah, rola. Rola que eu sei que rola. Não. E o porquê? E às vezes você não vai sair hoje, você não vai fazer tal coisa, vai ficar de castigo. Por quê? Por causa da desobediência. Precisa nós levar castigo? Não. Precisa nós levar uma chinelada? Não. Não precisa. É só nós obedecer. Entendeu? Porque a palavra de Deus diz assim: é melhor obedecer do que sacrificar.